fantástica série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 mais uma vez para ver as instruções. Vamos iniciar a produção aí da vinheta comercial de uma empresa de consultoria. Vou soltar a prévia aqui. Dessa feita nós vamos criar um comercial inteiro de 30 segundos, que é o tempo standard de comerciais televisivos. Então a gente tem vários aspectos aí em jogo, como você pode ver. Vamos utilizar algumas mídias externas, que são clips, desses strokes ou esses traçados aí que você vê em 3D. Então esses arquivos estão disponíveis para download na seção de downloads do nosso site. Você pode ir lá e baixar. Então a gente pode dar pausa aqui para dar início. E a primeira coisa a fazer é, obviamente, criar uma nova composição. Vamos pegar o preset 720 por 480. Se você quiser publicar para computador Square Pixel, se quiser publicar para broadcast, coloque aqui o T1DV 0.91. Eu vou deixar em Square Pixels para efeito desse tutorial, para não dar distorção nas formas arredondadas, etc. A duração, como já dito, é de 30 segundos e eu vou nomear aqui ela como principal, como introdução, aliás. Essa vai ser a introdução da animação. Dou OK. E vou então importar as mídias necessárias. File, Import, File. Navego até a pasta das mídias, você vai encontrar esses três arquivos aqui. Eu carrego todos os três no meu painel de projetos. Mas antes de começar a importar aqui, vamos criar o fundo para essa animação. Então eu vou em Layer, New, Solid. Eu vou pegar aqui e nomear fundo. A cor não importa, porque nós vamos jogar um gradiente. Dou OK. Com este sólido selecionado, eu vou em Efeito, Generate, Ramp. E nós vamos mudar as cores aqui do gradiente. Para pegar o efeito com a cor correta, eu vou passar aqui para vocês o código hexadecimal de cada uma delas. Então vamos clicar no preto e você vem aqui embaixo no código hexadecimal e vai digitar 5A5C47, é da cor de cima. E para o branco nós vamos digitar aqui 0B3320. Então a gente tem o sólido com essa coloração de fundo. Como esse sólido vai ser apenas a placa de fundo, nós vamos travar aqui para evitar a seleção indesejada do mesmo. E agora nós vamos criar outros sólidos auxiliares que vão compor aqui para dar a noção de profundidade na cena. Então eu vou de novo em Layer, New, Solid. Eu vou nomear esse aqui de solo. E vou pegar uma cor mais próxima aqui de um laranja claro. Dou OK. Para esse sólido aqui eu vou criar uma máscara elíptica. Se você tiver no quadrado, você muda para elipse. E eu vou vir criar esta forma nessa posição aqui. E em seguida eu abro a máscara dela e vou aumentar o feather bastante, mais ou menos até uns 160 pixels. Em seguida eu vou mudar o modo de transferência dessa máscara para screen e vou trabalhar na opacidade desse layer. Eu vou aumentar o zoom aqui. E vou colocar aqui na posição de 23 frames. Vou pressionar T para abrir minha opacidade e vou marcar um keyframe. Aqui eu vou trazer mais ou menos até 60%, que vai ser a opacidade máxima desse layer. Levo a agulha para o início e puxo para 0. Então a gente tem esse efeito aqui por enquanto. Nessa composição aqui nós vamos ter uma mesclagem de layers 2D e 3D. Esse layer vai ser 2D
e nós ainda vamos ajustar a forma dessa máscara para encaixar no vídeo que nós vamos colocar daqui a pouco, no videoclipe. Por enquanto fica aí. Vamos criar um novo sólido agora. Eu posso fechar aqui. Eu vou em Layer, New, Solid. Esse eu vou nomear como teto. Eu vou colocar a cor branca. Dou OK. Vou criar também uma máscara elíptica aqui, mais ou menos nessa posição. E vou também trabalhar no Feather, aumentando bastante aqui. Esse layer eu vou colocar no modo de transferência Lighten. Vou pressionar T para abrir a opacidade dele. Vou descer aqui mais ou menos até também 60%. Se for preciso, a gente ajusta depois. Aqui vou animar o shape desse teto aí. Então eu retorno aqui, vou pressionar M para voltar na máscara. E aqui nessa marca de 24 segundos, 24 frames, eu vou marcar um keyframe para o Mask Path, que é o formato. Vou levar para o começo e dou um clique duplo na máscara com a ferramenta de seleção. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descer com a ajuda da setinha aqui, alguns pixels, mais ou menos até o centro da tela. E aí eu vou ligar aqui o Title Action Safe para me dar uma noção de centralização. E vou fazer uma alteração na escala aqui. De forma a manter centralizada aqui, ó. Para isso que eu liguei o Title Action Safe. Então, quando estiver pronto, eu posso dar Enter. Eu tenho essa animação aqui. Acho que a opacidade está um pouco forte. Eu vou pressionar T. Tirar até 40%. Então, na verdade, esses dois layers são, digamos, os highlights, né, de luz. Tirar o Title Action Save. Os highlights que vão fazer a moldura de iluminação aí da cena. Agora nós vamos instalar um sistema de partículas. Posso fechar aqui. Depois a gente vai ainda refinar aqui a opacidade, a posição. A gente tem que ir montando a cena devagarzinho, só que a gente precisa, às vezes, de referência de outros layers que ainda não estão na cena. Então, eu vou agora em Layer, New, Solid. Eu vou nomear aqui de partículas. Vou colocar aqui em preto, por via das dúvidas, e dou OK. Para efeitos de simplicidade, eu vou utilizar o CC Particle World da Cycore. Então eu vou aqui em Simulation, CC Particle World, que vai me dar um sistema default de partículas. Então vamos organizar isso aqui. A primeira coisa, eu gosto de desligar esse grid. Aqui em Grids and Guides e desabilito o grid. Vou aumentar o zoom aqui para a gente poder ver direito. Em seguida, o birth rate eu vou baixar para 1.5, diminuindo a quantidade de partículas. A longevidade eu vou colocar em 3 segundos, depois eu regulo isso mais. O producer, a gente vai abrir aqui o raio X, vamos abrir o raio Z. E um pouquinho o raio Y. Depois a gente regula isso aí melhor quando a câmera estiver em movimento na cena. Você vê que as partículas estão em movimento. Eu gostaria que elas ficassem estáticas. Então eu vou aqui na física e vou mudar a animação de explosivo para twirl. A velocidade eu vou zerar
Ou seja, agora elas não têm movimento, elas têm apenas gravidade, ou seja, elas só movem em direção ao solo. Para isso a gente zera a gravidade também, e aí agora não tem mais movimento nenhum. Você vê que as partículas simplesmente nascem e morrem. Vamos ajustar agora aqui tamanho, etc. Então a gente abre aqui a seção da partícula e eu vou pegar inicialmente o tipo e mudar para Shaded Sphere. Então eu já tenho outro visual agora. E o Depth Color eu vou mudar de vermelho para branco. O Birth Size eu vou diminuir. E o Size Variation a gente aumenta aqui também para 100% para dar bastante variedade. Vamos colocar o Opacity Map. Aqui, para quem não sabe, é um gráfico de opacidade. Eu vou desenhar aqui, mais ou menos. Então, isso dá uma opacidade que vai, durante a vida, ela começa transparente, vai ficando opaca e vai retornando a transparência até que ela morra. Então dá um efeito mais suave, como você pode ver. Agora elas estão um pouco grandes. Vamos aqui em Size. Aqui está ok. Vamos ver se dá para colocar mais alguma coisa aqui. O tamanho aqui do radius, depois a gente vai regular também, porque vai haver animação na câmera e o sistema tem que cobrir toda a área por onde a câmera passa. Agora, nesse momento, eu não tenho noção do tamanho da área que eu tenho que cobrir. Então agora a gente pode mover adiante e começar a instalar as animações ou os videoclipes que nós temos aqui. Eu vou retornar no painel de projetos. Eu vou pegar inicialmente o Strokes A e vou colocar aqui abaixo das partículas. E eu vou pressionar S para diminuir a escala e vou trazer até 50%. Então essa animação ela tem os strokes passando ali, você vê que ela tem transparência. Se eu quiser dar mais noção aqui de arredondamento do fundo, você vê como é que já compõe a cena. A gente já tem um aspecto de ambiente só adicionando esse vídeo aí em conjunção com os highlights de iluminação. Então vamos travar aqui para a gente não selecionar esse layer. E agora eu vou trazer o Strokes B. Esse layer vai ser 3D, então eu vou pressionar F4 aqui e vou marcar o layer como 3D. E para que a gente possa trabalhar nele, a gente tem que ter uma câmera na cena. Eu digo para trabalhar no espaço tridimensional. Então eu vou em Layer, New, Camera. E vou colocar uma câmera de 35 mm, dando OK. Então agora eu posso selecionar o Strokes B. E eu vou pressionar W ou selecionar a seta de rotação aqui. Eu vou clicar travando no eixo X, como você pode ver. E pressionando Shift, eu rotaciono até que ele fique perpendicular à câmera. Aí basta que eu clique aqui no eixo Z, na setinha azul, travando o movimento para cima ou para baixo. E eu vou empurrar, trazendo até esse ponto aqui. Ó. Depois a gente ajusta a posição dele. Eu vou pressionar S para abrir a escala. Eu vou diminuir bastante, até 50% para arredondar. E agora eu posso reposicionar aqui. Por enquanto a gente deixa aqui. Eu vou pressionar F4 e vou alterar o modo de transferência para Add. E a gente, infelizmente, vai ter que continuar no próximo segmento, porque o tempo esgotou. Vejo vocês daqui a 3 dias. Deixo um abraço a todos. Aqui falando para VFX.